que a gente tem, só quero lembrar você da marcha para Jesus. O dia que vai ser mesmo? Dia 20. Sem ser esse sábado que a gente vai estar onde mesmo? Itajubá, glória a Deus. Né? Tá vendo? A gente já sabe tudo. Dia 20 vai ser uma bênção, gente. Estou uma expectativa muito grande para aquilo que o Senhor vai fazer. Ele tem feito, Ele continua fazendo. Ele ama a nossa cidade, Ele ama o povo dessa cidade. E amor cada um de nós de tal maneira. Glória a Deus por isso. Então a gente está vivendo alguns dias. Quem está vivendo luta aí? Quem tem luta aí? Não, levanta alto se você tem luta mesmo. Levanta logo duas ali. A gente tem muita luta, né? A gente está estudando um pouquinho sobre batalha espiritual. Um pouquinho, eu falo assim, um pouquinho, porque a gente tem que estudar mais. A gente precisa ouvir mais sobre batalha espiritual. A gente precisa ouvir mais, a gente precisa mergulhar mais nesse tema, essa temática. Ela é tremenda, ela é poderosa, ela é maravilhosa. E a gente tem pautado como base lá Efésios, capítulo 6, né, onde a gente tem incessantemente lido isso. Eu estava aqui compartilhando antes da gente iniciar a celebração. E a pastora falou assim: a gente está pregando, e quando a gente está pregando, quando a gente está estudando, quando a gente está mergulhando, é lógico que o inimigo vai levantar. Essa batalha que a gente tem, que a gente tem enfrentado e que a gente vai enfrentar sempre, ela é em todas as áreas. Teve momentos da nossa vida como pastores que a gente sempre faz a conta de casais, né? Não é bom, né? A gente tem que estar na frente de casais já sofrendo casamento. Quem se dispõe a liderar ou a fazer, é ali que o diabo vai te atacar. Você quer cuidar de casais, quer cuidar de casamentos? A prova vem ali. A prova vem naquele momento, naquelas circunstâncias. É sempre assim. Mas Deus é maior do que todas as coisas. Sabe? Lembro do irmão Lázaro. Lembro, inclusive, pouco antes dele falecer, né? Morreu de Covid, nesse tempo. Lázaro lá no hospital, e ele estava ali na maca, eles estavam ali trabalhando, ele estava acordado. E uma enfermeira começa a cantar: então, simplesmente louco. E ele começou a cantar junto. Tá chorando louco. Sabe, ali deitado, com pouca força, com pouco ar, porque ele morreu logo em seguida ali. E assim, até o nosso último fôlego de vida, nós não podemos sair da batalha. A gente não pode arregar, lá em Belo Horizonte tem esse termo, né? A gente não pode arregar. E não pode pedir arrego no meio da luta. A gente não pode vacilar, a gente tem que continuar atento. A gente tem que continuar atento. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Filme grande, né? Diz que filmaço. Filme de fatos reais. E que aquele rapaz teve um momento que ele fingiu que estava morto. Ele não estava assistindo na luta. Ele estava tendo uma estratégia no meio da batalha. Para ele não morrer. Para ele continuar executando o objetivo que ele se propôs a fazer. O cara que foi rejeitado, o cara que ninguém dava nada, mas foi esse que Deus usou. Foi esse que Deus usou. E quando a gente trata de batalha espiritual, antes da gente ler o texto, esse assunto ele tem alguns erros. Quando a gente estuda errado. A gente teve uma introdução maravilhosa aqui semana passada, o Sérgio também ministrou, né? Foi uma bênção. Mas eu queria dizer uma coisa, que nessa temática de batalha espiritual a gente tem alguns erros, são dois. O primeiro é o excesso, o segundo é a escassez da ênfase. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que destrui você. Tem coisa que a nossa
Tem coisa que às vezes é o Senhor que está colocando à sua frente para te provar, para te fortalecer. Mas a gente também não pode achar que não teve demônio, nem tudo é demônio. Mas a gente não pode também minimizar que eles existem. Jesus, quando muitas vezes ele estava ali, ele expulsou demônios. Vocês lembram disso? Lembra que Jesus expulsou demônio? Lembra do Gadareno? Tem meu motivo, porque está na minha hora, é a sua hora ainda. O que está acontecendo? Por que você está me atormentando já? E ele só falou, o demônio foi embora. Teve vezes que o Senhor curou sem falar de demônio. Teve vezes que Jesus chegou e falou: ó, está curado, fica curado agora. Febre, sai. E a febre saiu. A gente tem que entender aquele momento da batalha. O apóstolo Paulo, ele vem instruir os cristãos a começar a luta contra o pecado. Batalha espiritual também é a luta contra o pecado. Abre aí a sua Bíblia aí, Romanos 6. Abre um pedacinho de Romanos 6. Ele começa assim: que diremos então? Continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Está falando assim: não tem pecado. A batalha espiritual tem a ver com aquilo que entristece o Espírito, com aquilo que desagrada a Deus, com aqueles princípios que Ele já nos deixou. Ele nos ensina que tudo que desagrada a Deus é pecado. Ele está falando: então, nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar no erro. Vocês não estão lembrando, olha só, que nós fomos batizados em Cristo Jesus e batizados na sua morte. Nós morremos para tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente precisa viver a nossa vida de uma maneira íntegra, correta, perfeita diante do Senhor. Quando Jó passa por toda aquela fase triste, difícil, de dor, pensamos cada vez mais. Olha, eu ouvi uma frase do pastor Divino, uma vez em casa, a gente estava com a liderança, ele falou assim: o reino não fica devendo nada para ninguém. Ele foi restituído em todas as coisas, menos nos filhos. Por quê? Quem sabe responder? Ele teve outros filhos, aqueles morreram e não voltaram mais. Por quê? Porque os filhos eram do Senhor. Porque os filhos não eram dele. A gente, toda vez que vem aqui apresentar uma criança, eu te devolvo, Senhor. Eu vou cuidar, eu vou ensinar, mas ele é teu, ela é tua. Estão por empréstimo. Mas o restante de Deus restituiu todas as coisas, porque ele lutou aquela batalha. E que batalha! E que batalha difícil! Mas ele veio nos ensinar também, o apóstolo Paulo, um texto que a gente está estudando, Efésios 6, abre aí, Efésios 6, de 10 até o 18. Esse texto é maravilhoso, essa é a base da nossa pregação das próximas quintas-feiras. Efésios 10, 6 de 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas
ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ele está dizendo assim: tomai toda a armadura de Deus. Você imagina o cara ir para a guerra? Vou deixar aí por aqui. Você imaginou o cara ir para a guerra e só colocar o capacete e sair com a roupa do corpo? Ele só põe o capacete. Não, minha cabeça aqui é que pensa, eu sou muito ágil e ele só sai de capacete. Imagina aquela cena do cara indo para a guerra só com o capacete e mais nada. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Não, vou só com a armadura. Eu vou colocar só a armadura e está tudo bem, porque aqui que é certo, mesmo só se acertar no peito, até a cabeça vai ser nada. Ele pode ter a perna, o pé. Ele está falando assim: ó, revestidos, tomai, pois, toda a armadura de Deus. A gente tem que ir para a guerra completa. A gente tem que lutar a batalha completa. Ele não está falando que você não vai ter ansiedade, que talvez você tenha até medo, talvez que você tenha receio de uma ou outra maneira de fazer, mas ele fala assim: revista de toda a armadura. Ponha toda a armadura de Deus. De Deus. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Hoje, eu estava trabalhando, o telefone toca. Eu não atendo. Eu falei assim: lá vem. Eu não pensei na casa espiritual naquele momento. Não pensei. Porque tudo que está envolvendo, tudo que está permeando esses dias. Fiz uma ligação, fiz outra para entender por que aquela ligação. Por que aquilo chegou até mim. E eu fui entendendo o contexto. Deus nos dá armas também aqui, ó. Tem um livro que chama Campo da Batalha da Mente, não é isso? Você precisa acelerar a mente. Você precisa pensar, arquitetar. Você precisa ter capacitação de argumentação, capacitação de estratégia. Eu sabia que era algo complicado. Eu sabia. E a minha primeira reação foi assim: eu não vou atender, que Deus vai tomar. Porque eu sei que o negócio é grande. Mas, resumindo, Deus foi me dando uma paz. Eu coloquei no fone de ouvido de louvor, e fiquei aí. E Deus começou a me revestir de algo que eu não tinha naquele momento. De algo que não estava latente em mim. Peguei o telefone e falei: onde você está? Estou indo aí agora. Estou indo aí agora. Quando ele fala assim: revista-se de toda a armadura de Deus. É toda mesmo. Senhor, ilumina. Senhor, coloque minhas palavras corretas. Senhor, me dá direcionamento. Senhor, olha, por mim mesmo eu queria fazer outra coisa, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade, do teu jeito. Não o seu resultado, mas se o Senhor estiver aqui, vai ser bom. Tua vontade é boa, tua vontade é perfeita. Eu me deparei com essa pessoa. Ela estava com raiva de mim, bufando. Não tinha motivo, mas ela estava. Eu sentei um degrau assim na casa dela, nem veio na casa, sentei um degrau, né, pequenininha, fiquei frente a frente com ela assim, a gente começou a conversar. De repente eu estava chorando na frente dela. De repente ela me conta a história dela. Eu sou espírita. Eu vou reencarnar, porque ela acha que vai morrer. Mas você não vai reencarnar. Vou te contar uma história. Lá o que você estuda são os evangelhos. O mesmo evangelho que você estuda, eu também estudo. Sabe, batalha espiritual é você estar no Espírito. Batalha espiritual é você falar a palavra. Batalha espiritual é você orar a palavra. E essa mulher começa a ler o livro, você não vai reencarnar.
Sabe por quê? Porque começou com 2 pessoas, não foi? Foi. Começou com 2 pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se começou com 2 pessoas e você crê do jeito que você crê, então até hoje só tem 2 pessoas. Porque na hora em que Adão e Eva eram engravidas, se nasce uma menina, Eva tinha que morrer. Porque aí ele encarna alguém, faltinha os 2. Se fosse um menino que nascesse instantaneamente, o Adão morria. Você é matemática igual eu. Você é de exatas igual eu. Então é 1 para 1. Não é 1 para 1. Tem uma multidão, tem um criador de alma. Tem um criador de almas. O evangelho que você lê é o mesmo que eu leio. E foi aquele onde Jesus disse: eu sou o caminho, só tem um caminho para chegar no céu. Não tem outras oportunidades, é um só. Comecei a pregar para aquela mulher. Eu preguei chorando, igual às vezes eu choro. Daqui a pouco ela começa a me contar a história aí, ela começa a chorar. Aí eu não tenho mais fé. Eu não acredito mais nada. Só tenho mais 3 anos de vida. Estou no meio de uma batalha. O assunto era outro. A situação era para outra coisa. Eu falei assim: olha, o Deus que eu creio, Ele faz milagre. Ele faz milagre. Eu quero ministrar uma coisa para você, eu quero ministrar a cura na sua vida. Mas eu queria dizer uma coisa: para ir para o céu, só entregando a vida para Jesus, não dá sua mão, me dá a mão, botar a mão na cabeça dele, eu orei. A atmosfera foi outra. A atmosfera foi outra. Sabe, batalha espiritual, eu falei assim: ó, revista de toda a armadura. Aí eu tive que me vestir do meu orgulho. Aí eu tive que tirar o meu eu dali da história, a minha vontade. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai usar. Eu sei que vai acontecer, mas o Senhor me usa. Me usa do jeito que eu quiser. Revestimos de toda a armadura. Toda a armadura. Às vezes você vai no embate com alguma situação da sua vida. Se veste de novo. Revestir, revestir novamente. Se reveste de novo. Coloca aí. E no final eu falei assim: se tem alguma coisa que você estava sentindo contra a minha pessoa, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. É de toda a armadura. É tirar tudo que não é de Deus e revestir a armadura dele. Aconteceu hoje. Foi hoje, pastor. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê? Para poder ficar firmes. Para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Cheguei para mostrar 20 para as duas, eles acham que está demorando. Falei assim: agora eu vou engolir, vou voltar a trabalhar, vou deitar as 2 horas. Sabe, é você abrir mão daquilo que seria o normal. É você abrir mão daquilo que seria você ir na onda só. Não vai na onda, não, vai no vento. Vai no vento. Por quê? Continua. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e a vestida, a couraça da justiça. Não dessa versão, né? Vocês estavam da versão? Posso ler na outra. Cintura da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas aí vem Jesus e ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou o verbo. O verbo. A palavra. Sabe? É você. A espada que nós temos é a palavra do Senhor. É assim que a gente vai lutar. Eu podia sentar ali e falar de negócio, falar de coisas, falei. Mas aí como o Senhor mudou a rota, eu entendi aquele momento, Senhor, é agora, não é agora.
Cura ela, Senhor. Transforma ela, Deus. Transforma. Muda a história para que te conheça. Muda a história para que ela se entregue para o Senhor. Batalha, você vai ter o tempo todo. Batalha, às vezes, vai ser ter menos dinheiro na conta do banco. Não. Deus te dá vitória sem dinheiro. Deus te dá vitória com zero, negativo no banco. Ele te dá vitória. É o Deus da vitória. Davi não tinha exército. Davi estava fugindo. De repente ele se esconde. Começa a vir um bando de gente. A Bíblia fala assim, ó, desprezados da sociedade. Pessoas que deviam. Pessoas marginalizadas. Deus pega esses caras e monta um exército com Davi. Esses caras que venceram batalhas com Davi. Esses caras que em algum momento tentaram apedrejar Davi, quando chegam na cidade, na Ziclague, e a família deles tinha sido raptada, tinha sido levada, as casas queimadas, mas ninguém tinha morrido. Culpa é sua, Davi. Aqueles caras começam a culpar Davi vivia meio de batalha. Mas aí a Bíblia fala assim, que Davi fala assim, pega a estola sacerdotal. Ele se reveste. A Bíblia fala assim, ele buscou forças do Senhor. E ele buscou forças do Senhor. Sabe, quando a gente vai para o Senhor, a coisa muda. Quando a gente vai de verdade para a verdade, as coisas mudam. Ele pode até não resolver o problema naquela hora, mas ele vai acalmar o teu coração. Ele vai fazer você lembrar daquilo que ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele faz a gente lembrar das promessas que ele tem para nós. Continua. Calçando os vossos pés. Qual o caminho que a gente tem criado? Onde os nossos pés têm nos levado? Aonde? Calçando os nossos pés com a proteção do Evangelho. Foi o Evangelho que eu preguei para ela hoje. Eu fui ali onde eles ficavam, onde eles se escondem. Não, porque lá a gente também fala dos Evangelhos. É o mesmo Evangelho que você leu também. Ele está falando isso, isso e isso. Só que ela nunca leu. Só que ela nunca leu. Mas quando a palavra entra, sabe, ouço, calçando os vossos pés com a proteção, tem outra palavra, preparação, proteção do Evangelho, da paz. Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso chegar aí, Senhor Deus, eu preciso encontrar paz. Só que essa paz não vem do Senhor. A gente cantava essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias. Se eu olhar para ela, eu vou fazer como Pedro, quando estava caminhando sobre as águas e começa a desviar o olhar e olhar para as ondas, aí ele vai afundar. Eu não posso olhar as circunstâncias. Eu preciso estar calçados com a proteção do Evangelho. Da paz. Continua. Embraçando sempre o escudo da fé. É a fé que protege. É a fé que protege. É o escudo que vai te proteger naquela hora mais difícil. É aquele exemplo da pessoa que vai subir o degrau, mas está tudo escuro. E nem sabe se tem degrau, e às vezes não tem, mas é a mão do Senhor que vai sustentar os seus passos. Quando você pisar, você só precisa avançar, mesmo se não tiver degrau. Você precisa avançar, mesmo se não tiver condições. Olha, há muito tempo eu contei ao que aconteceu comigo e com um amigo meu lá de Belo Horizonte chamado Marcelo. Marcelo é um homem de Deus hoje. Marcelo é um homem de Deus. Ele e toda a sua família servem ao Senhor. Mas não era assim. Mas não era assim. Ele não ia à igreja. Não gostava de igreja. A irmã dele era muito firme, mas ele não ia à igreja. Mas ele teve um filho. Filho muda a história.
Filho muda a nossa maneira de enxergar a vida, mesmo para quem não é crente. Filho muda. Eu entendi o amor de Deus de uma maneira tão maravilhosa, diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida quando o Pepe nasceu. Quando olha aquela criatura, aquela coisinha feia, isso bem feio. E eu falo, que amor é esse? O Senhor está me dando isso aqui. Não faço ideia do amor que o Senhor tem para mim. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu sou pecador, Senhor. Estou amando tanto isso aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? E o Marcelo falou assim: preciso te perguntar uma coisa. Eu queria batizar meu filho, o Arthur. Eu queria batizar. Nada acredita agora, mas a minha esposa, a esposa dele, ele tinha batizado, estava filho, Gabi. Mas ela falou que não era para batizar, é para apresentar. O que é isso? Cara, vamos conversar, está dando trabalho, vamos marcar a informação, gente, vamos conversar. Eu vou te explicar com muita calma na Bíblia. E sexta-feira à noite ele me liga assim: amanhã tem um churrasco aqui em casa. Queria que você viesse aqui amanhã. E não aceito não como resposta. Não aceito não como resposta. Tem que vir aqui amanhã. Só tinha um problema. Eu não tinha dinheiro. Era 40 quilômetros da cidade. Não tinha gasolina no carro. Eu não tinha como gasolina no carro. Eu não tinha. Batalha. Às vezes vai ter batalhas que, Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, meu carro não tem gasolina. Senhor, não tem condição de chegar lá. Não tenho. O Senhor sabe que eu não tenho, mas eu não quero perder o Marcelo. Eu quero dar o Marcelo para o Senhor, para ele te servir. E eu não falei para eles, não falei para ninguém. Acordando cedo, entrando no carro, atrás da filha, petroleiro. Depois eu vi no Marcelo. Ela marca autonomia. Automático, pega mais ainda. Comecei a andar, a autonomia foi. Eu tinha 45 km de autonomia. Tinha que ir, não dá para voltar. Não dá para voltar. Eu falei, pai, eu não vou falar com o Marcelo. Se quiser, ele vai morrer. A proposta é ele. Comecei a andar no carro. A gente pega ali na patrulha, a gente vai andando, a gente pegar a estrada, lá onde o Bruno matou a Elisa Samuel. Era lá naquele lugar, lá longe, Esmeraldas. A autonomia foi 50, 55, 60, 65, 70, e eu não falei nada, eu só estava meio contemplando que o meu carro estava aumentando a autonomia dele de uma maneira diferente. Eu cheguei no Marcelo, cheguei no sítio. Quando eu sento ali, meu nome é peculiar, né? Eu disse Krebs. Repete aí, Krebs, se você esquecer, Krebs. O ideal já está há muito tempo. Eu sentei com o pai dele, o homem bem gordão assim, ó, Éder. Ele falou assim: então, como que é o seu sobrenome mesmo? Eu falei assim: Krebs. Quem é Gustavo? Krebs. Eu falei assim: é meu tio avô, que era pastor, lá perto de Alfenas, lá perto de São Sebastião do Paraíso, Alpinópolis. Ele foi meu pastor. Ele dia me deu eu falei assim: Senhor, o que o senhor está fazendo? Ele foi meu pastor. Ele falou assim: quem que é Uda? Eu falei: eu conheço o Uda, o está na Bíblia, ele foi profetista. E uma foi minha prima, filha dele. Eu ia para a igreja com ela. Sabe o que aconteceu? Um mês depois eu estava de novo ali, apresentando o filho do Marcelo. Sábado, um mês depois, 7. Sabe o que aconteceu? No domingo eles lotaram lá na igreja, porque eu falei assim: eu preciso entregar o certificado para vocês. Mas o certificado é só entrega na igreja. Eles lotaram
do lado daqui, a gente nunca tinha entrado na igreja evangélica. Deixa eu falar uma coisa, o Marcelo hoje é diácono na igreja, líder de casais. Sabe? Batalha. Está bem. Está bem. Sabe o que vale? Quem está em você? Dificuldades não é todo dia, toda hora, todo minuto. Tem tempo de paz, fala em Eclesiastes, tem tempo de refrigério. Tem. Mas a batalha é o tempo todo. A batalha não cessa. Ela não cessa. Eu lembro direitinho que, no meio desse tempo, o Marcelo me ligou e falou assim: pastor, eu queria que você fosse no lugar comigo hoje. Era uma quinta-feira de culto. Ele não estava na igreja ainda. Ele falou assim: olha, eu queria te dar um presente. Mas tem que ser hoje à noite. A gente culto, eu falei: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você vai ficar chateado, mas eu preciso ir. Ele me chamou para assistir um jogo do Cruzeiro, detesto Cruzeiro. E queria me dar um presente do estádio. Era um jogo importante lá. Eu queria que eu fosse com ele, só para fazer companhia. Só que depois valeu a pena todo o trajeto para ele chegar onde ele está hoje, na presença de Deus. Sabe, quando ele fala assim: olha, reveste aí com toda a armadura de Deus, toda, vai lá, tudo, trazendo para a cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. A gente precisa viver a verdade. Eu vendia para ele era um comprador de uma empresa, eu sempre fui correto no jeito de trabalhar com ele, isso marcou a vida dele. Eu nunca ofereci nada como os outros ofereciam para poder entrar e vender a empresa. Tinha algo diferente. A irmã dele chegava e falava assim: porque o pastor a gente ficou muito amigo. Isso foi martelando, isso foi trazendo ele na verdade. Sabe, quando a gente luta com as armas espirituais, tem algumas verdades cruciais que a gente precisa levar para a nossa vida, que a gente precisa absorver isso no meio da batalha. Primeiro, nós podemos ser fortes apenas no poder de Deus. Não é nada da gente. Não é nada da gente. O apóstolo Paulo fala assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. A gente pode sim ser forte apenas no poder de Deus. Segundo, é a armadura de Deus que nos protege. Por isso que eu tenho que vestir toda. Não posso só uma parte. Não, eu creio Gênesis, Êxodo, Levítico eu não gosto muito não. Mas o Números até vai. Não, eu tenho que crer em tudo. Eu tenho que crer na palavra como um todo. Ela é completa. E quando eu revisto da armadura, é toda a armadura de Deus. Não posso ser uma parte só. Terceiro, nossa batalha é contra forças espirituais. Presente nesse mundo, não é contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Definitivamente não é contra pessoas. A gente cantou hoje, né? Essa música é pastoreada, gente. Eles cantaram uma música autoral aqui hoje, louvor e adoração. Porque a nossa luta não é contra o sangue. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as forças do mal. O soldado que tomar as suas armas vai vencer as forças do mal. Vai vencer. Não é da nossa força, mas não é do nosso jeito. Quero correr aqui, eu quero terminar na hora. Quando você lá lê Judas 1:9, texto pequenininho, quando você lê esse texto, você vai ver que o arcanjo Miguel, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, que entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, o Senhor repreenda você. Você tem que saber qual é o seu lugar, né? Você tem que saber qual é o seu papel, né? O arcanjo Miguel talvez fosse o mais forte de todos ali. Mas naquele momento ele não repreende o diabo com seu nome.
Ele simplesmente fala assim: que o Senhor te defenda. Eu preciso saber o meu lugar. Tem um vídeo que rola na internet, depois você pode procurar. Um pastor da Igreja Universal da Rede de Deus lá, que fala muito de demônio, né? Tem muito negócio de demônio, né? Mas o pastor falou assim: tem um dia lá que eu estava lá, fui expulsando o demônio em nome de Jesus, o demônio não saía. Fiquei com tanta raiva que eu expulsei meu nome mesmo. Tá lá. Não era nossa força. Estou se usando. Se fosse tão fácil, fosse a minha raiva que resolvesse todos os problemas, gente, eu tinha que brigar com tudo e todos. Não é. Não é. Eu fiquei com raiva e expulsei meu nome mesmo. Poder. Mas aí em Apocalipse, você lê aí, Apocalipse 12, 7 e 8, fala assim: então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Está mostrando lá na frente. Está mostrando o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia é linda. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Miguel vai vencer lá na frente. Miguel vai vencer sobre o poder de Deus. Ele não perdeu batalha nenhuma, ele foi o Senhor que representa. Mas vai haver um momento que a vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel, amigo, é fiel. Deus é fiel, sabe? Quando ele vai falando dessa armadura de Deus, ele fala: resistam firmes. Resistam firmes. Vou pular aqui porque tem uma parte linda dessa pregação, né? O maior exemplo que nós temos de batalha espiritual vem de Jesus. Jesus é batizado e a Bíblia fala assim: o Espírito leva ele para o deserto. Ele vai para o deserto 40 dias sem comer, 40 dias ali com o corpo enfraquecido. Chega quem? O capiroto. Chega quem? Vai lá enfrentar ele. Sabe como que ele vence? Na palavra. Ele vence na palavra. Ah, pede os seus anjos, aí você não está com fome, eles vão transformar essas pedras em pão, e aí você vai saciar. Nem só de pão liberar o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Batalha espiritual você vence com a palavra espiritual, com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o diabo foi embora depois de 3 tentativas sem sucesso. Resistiu o diabo e ele viraram. Batalha você tem que resistir. Você tem que resistir. Ele fala que quando ele vai embora, sabe o que acontece? Os anjos vêm e o servem. Os anjos vêm e o servem. A vitória vem. Mas tem uma maneira errada de lutar. E tem um exemplo muito clássico de como você não se engajar na batalha espiritual. Tem um cara na Bíblia, tem uma turma na Bíblia, é os filhos de Seva, está lá em Atos 19, de 13 a 16. Os filhos de Seva. Eles, e alguns exorcistas que tinha lá na época, né, eles viam o que Paulo fazia. Eles viam ali o que os homens de Deus estavam fazendo. Chorei. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor. Do Senhor Jesus somos tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-nos por Jesus, a quem Paulo prega. Ele não conhecia o Jesus que Paulo pregava. Ele não sabia quem era Jesus. Eles só queriam usar o mesmo método. Eles só queriam fazer daquele modelo. Jesus não tem modelo. Não tem modelo. Não tem uma regrinha de como é que vai sair o Espírito. Não tem uma regrinha. É o nome de Jesus, mas para aqueles que conhecem Jesus. Olha só, sai agora em nome de Jesus. Só que eles não conheciam Jesus. Só que eles não eram de Jesus. Continua. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Mas vocês, quem são? Isso é clássico do demônio. Quando a gente vai expulsar o demônio. Os pastores devem ter vivido isso, né? Aqui é você, sou eu que mando aqui. É assim que ele faz. E quando a pessoa de Deus, ela pode falar o que for. Amarrado, fica amarrado, joelho. Vai ajoelhar, vai para trás, vai com a mão para trás. Porque a autoridade está sobre aqueles que são do Senhor.
O nome em vão não vai funcionar nada. Continua. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Foram endemoniados. Estar na batalha com a presença de Deus é a certeza da vitória. Estar distante e tentar imitar quem imita é amigo de si. Imitação de crente não vai para o céu. A paz do Senhor. Tem gente que eu ligo o telefone e eu esqueço, em vez de falar alô, fala paz do Senhor. A pessoa responde lá. Né? Não é crente. Fala, ô rapaz, paz do Senhor. Ô rapaz, tudo bem com você? Já falou paz do Senhor também. Entendeu? Mas eles não sabem o que é isso. Mas eles falam lá assim. Eles falam desse jeito. Vou falar também. Não, a gente tem que saudar todos com a paz do Senhor. Saudar mais quem tem paz. E ainda fala, se você chegar num lugar, numa casa, falar paz, esteja sobre essa casa, e a pessoa não responder, você tem que sacudir e falar assim: devolve a paz para mim, que eu tenho paz. Continua. Então, o demônio vai continuar. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus Cristo é engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Sabe? É aquele temor que fala assim: olha o que eles fizeram. Eu quero esse Deus aqui. Eu quero ser livre. Eu quero esse Deus. Sabe, as pessoas começaram a confessar. As pessoas começaram a chegar para o Senhor. As pessoas entenderam quem eram aqueles homens de verdade, cingindo-os com a verdade. Quando a verdade está sobre você, pode inventar a mentira que for. Quem te justifica é o Senhor. Só não sai do propósito. Quero finalizar. Eu estava falando com o pastor Eliel mais cedo. E ele me escreveu uma frase. Vou ler aqui, pastor. Que o mesmo jeitinho que ele me passou foi ontem, né? Terça-feira. Mas você está muito bem, não? Muito bem, não. O pastor também tem dia ruim. Ou não? Ou não? Tem. Tem dia ruim. Olha para os pastores, que a gente tem dia ruim. Né? E aí eu falei: cara, não estou muito bem, não. Ele escreveu assim para mim: continuar no propósito e missão guarda o nosso coração. Continuar no propósito e na missão, isso guarda o nosso coração. Posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, mas o amanhã virá, será recompensa. Porque o meu Deus não falha. Não desiste da batalha. Hoje eu mandei um monte de mensagem, além dos grupos da igreja, para pessoas no particular. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão enfraquecidas. Algumas responderam: eu quero ir sim, pastor. Bom, pastor, eu quero ir sim. Eu não quero. Essa pessoa está enfraquecida. Não desiste não, também não aponta o dedo não. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos orar por eles. A batalha a gente tem de joelho. É de joelho. De joelho. Quero terminar com uma cançãozinha, corinho, né? A gente cantava quando era menino. Minha mãe cantava muito isso. Ela falava assim: certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri, garoto, trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu, mas o guri respondeu: de joelho,
encerrar esse joelho aqui. Dobra o seu joelho ali, ó. Às vezes a gente joelho um pouco, né? Dobra aí seu joelho um pouquinho. Vamos terminar esse momento. Senhor, neste lugar, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós dobramos diante de Ti, Senhor. Importa que todo joelho se dobre diante do Teu nome, Senhor, porque o Teu nome tem todo o poder. O Teu nome, Senhor, consegue, Senhor, desfazer todas as obras de Satanás, Senhor. É o Teu nome, Senhor, que as batalhas são vencidas, Pai. E nós queremos carregar isso, Senhor, em nossas vidas, Senhor. A bandeira em Cristo Jesus. A bandeira de Jesus em nós. A marca de Cristo em nós, Pai. É por isso que nós nos colocamos, nós nos depositamos diante de Ti, nos quebrantamos na Tua presença, Senhor. Pai, nesse momento nos reveste. Nesse momento nos reveste Cristo, Senhor. Nos reveste da salvação, nos reveste da verdade, Senhor, nos reveste da Tua justiça, Senhor. Pai, o Evangelho, a missão do Evangelho é proteção para a gente, Senhor. E jamais nós queremos deixar de andar, Senhor, na Tua presença do Evangelho, Senhor. Senhor, nos envolva, Senhor, agora, Senhor. Nos toma por completo na Tua presença, Senhor. Nos revestimos de Ti, Senhor. Nos revestimos da Tua palavra, Senhor, da Tua verdade em nós. Agora, fortalece, Senhor, os Teus guerreiros. Fortalece a Tua igreja agora em nome de Jesus, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, que toda obra contrária, Senhor, contra a Tua casa, contra essa igreja, Senhor, é quebrada, Senhor, é desfeita agora em nome de Jesus, Pai. Pai, envia anjos do Senhor agora, Senhor, a fortalecer, Senhor, nessa grande batalha, Senhor, que estamos batalhando, Senhor, que tem impedido, que tem segurado as vidas em nome de Jesus. Declaramos que é um tempo, Senhor, que as portas, Senhor, serão abertas, Senhor, para que o Teu povo se converta, para que as pessoas quebrantem diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E como igreja nós ligamos no céu, Senhor, ligamos na terra e ligamos no céu, Senhor, em nome de Jesus, a salvação de vida, Senhor, famílias, Senhor, almas virão diante de Ti, Senhor, Senhor, se dobrarão a Ti em nome de Jesus, a cada reunião, a cada culto, a cada célula, a cada discipulado, mais e mais vidas virão em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, agora, Pai, em nome, abre os céus, sobre nossas vidas, abre os céus sobre nós, Pai. Todas as batalhas, Senhor, já nos deu vitória, Senhor. Todas as batalhas já são vencidas em Cristo Jesus, porque nós vamos em nome do Senhor Jesus, Pai. E estamos aqui, Senhor, por causa dEle, por Ele, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos fortalece agora, fortalece nosso ânimo, fortalece nossa emoção, fortalece nosso espírito, o nosso interior agora, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos vencer batalhas interiores, batalhas externas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Nos reveste, Senhor, nos reveste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem batalha que você vai viver e vai vencer de joelho. É no joelho. Adriana, vem cá um pouquinho. Ué, vem cá um pouquinho. Calma aqui. Deixa eu orar também com você. Quem sabe? Você viu a mensagem hoje lá de lá? Cristiano, conhece? Você conhece Cristiano? Ele falou um negócio assim, ó. Quem já acompanhou a luta dessa família aqui para vir à igreja? Quem já foi na casa deles? Casa maravilhosa. Mas o lugar já está chegando.
noção da mudança. E muitas vezes vira a igreja uma batalha, né? Não é uma batalha, filho. A gente fica sem carro, se vocês ficarem sem carro, como é que vocês tinham que for embora uma vez? Uber? Foi. Vou levar eles, deu um jeito, porque é longe pra caramba a casa deles lá aqui. Quantas vezes eu vi, olha que o negócio me marcou, é que você não estava aqui esse dia. Primeira quinta-feira que eles vieram aqui, depois que todo mundo mudou, achou que não era bom. Eu vi tua família chegar aqui, depois eu vi eles ir embora, achou que era carne. E tem um monte de gente que tinha carne no meio. Comecei a ver as diferenças. Agora eu junto a família. Todo mundo aí. Né? Tem batalha vencida, não tem hoje? Tem batalha vencida. Você não me contou, mas ele contou. Você não me falou, mas ele falou. Quem vai falar? Não vou falar. Não fala não. Eu estou feliz demais com vocês. Então, a gente tem batalha há muito tempo para poder ter um carrinho, então ter um carro mais ganhando de Deus. E hoje a gente conseguiu. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, vai se entender, né? Glória a Deus, né? Deus é amor, gente. Vai fazer pra frente. Consegui um dinheirinho, eu consegui um carro. Melhor do que isso ainda, eu fui lá na empresa de cavaleiro, fui lá colocar um currículo e a pessoa lá pegou o currículo e falou assim: poxa, você vai na Alfa lá, coloca lá o currículo também. Eles são vinculados de e pode ser que você não trabalhe também. Eu falei: não, vou lá, eu fui lá colocar o currículo. Eu coloquei o currículo. Entreguei na bolsa, saí e a moça correu de novo lá e falou: moço, vamos aqui. Eu falei: não, assim, será que você pode vir aqui amanhã 10 horas para fazer isso? Glória a Eu falei: eu vou. Aí eu vou lá por 3 horas, 9 horas eu vou lá. Se você puder me conhecer, eu tenho 9 horas. E amanhã 9 horas para você entrevista. Não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ficar empregado, a vaga que me ofereceram mais tempo, eu ganho coisa de mar, pesado, mas eu vou lá. Beleza, eu sou. Vamos orar aqui, eu não vou você nessa primeira. Jesus seja aqui. Cara, me ligou para agradecer e contou tudo. Você acredita nisso? Contou tudo. Está feliz. Ele ficou feliz demais. E ela ligou meu coração. E ela que eu estava longe. Uma criança. Né? Você tem que chamar para eles. Abraça eles aí, tá? Abraça eles aí. Isso aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós podemos encerrar esse momento te louvando, engrandecendo o teu nome, Pai, e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, o Senhor conhece o coração do Éfron, o Senhor conhece o coração da Miranda. Tu sabes, ó Pai, que para chegar até esta cidade foi uma batalha, foi uma luta. As emoções, o querer, ó Pai, a vontade, muitas vezes não é igual a tua. Mas quando nós nos submetemos, Senhor Deus, o teu tempo é diferente. O teu jeito de agir é diferente do nosso. A tua maneira é muito melhor. A tua maneira é perfeita. E ela se torna agradável, sim, quando nós enxergamos tudo aquilo que o Senhor fez para aquilo acontecer. Os nossos olhos se abrem, Senhor Deus. As nossas emoções de agonia, elas se transformam em alegria. Abençoa, Senhor Deus, a aquisição deles. Que tudo seja para te louvar, para te agradecer. Que o uso, Senhor Deus, seja para o teu reino. Abençoa amanhã, Senhor Deus, a entrevista que ele vai fazer. Pai, nós cremos que nada é por acaso e que tudo tem propósito do Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos sujeitamos ao teu propósito. Abençoa ele,
Coloca as palavras corretas, meu Deus. Dê entendimento a ele, para compreender, ó Pai, se é ou não do Senhor. Que ele faça a prova com o Senhor, que o Senhor o aprove em cada decisão, Senhor Deus, que acontecer ali. Ó Pai, abre as portas, abre o caminho, Senhor Deus. Vem sobre a vida dele e toda a sua casa. Muito obrigado, Senhor, porque depois da agonia, depois da tempestade, depois da noite escura, vem o amanhecer, vem a tua manhã de glória, vem a luz do Senhor brilhando, Senhor Deus. Obrigado, obrigado por essa família, obrigado por cada família que está aqui. Obrigado, Pai, pelos pastores, obrigado, Pai, por aqueles que estão na frente do ministério, obrigado por aqueles que estão se encontrando, Senhor Deus. Obrigado, porque esse tempo, Senhor Deus, ele não é apenas um tempo, é uma verdade que nós queremos viver a batalha espiritual no Espírito. Nos abençoa, Senhor Deus, nos guarda, nos direciona, nos leva para casa e nos traz, ó Pai, nas próximas reuniões, nos próximos encontros. Mas enquanto eles não acontecem, que o Senhor nos use de maneira poderosa, Senhor Deus, aonde nós estivermos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém? Você pode estender sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre juntos dizemos amém. Isso, dá um abraço aí. Quem está ao seu lado, na sua frente, em nome de Jesus. Vou encerrar e nos vemos nas próximas lives e nos próximos cultos. E semana que vem, quem for daqui, estejam aqui. Quem for daqui ou próximo daqui, se puderem, venham, participem desse momento. Como o pastor falou, guerra espiritual nós temos todos os dias. E essa série assim, tem sido bênção, amém? Então, galera, eu quero deixar vocês na paz do Senhor e nos vemos nos próximos cultos. Na próxima live, amém?